Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz que vem de Cristo Jesus possam na sua vida contribuir para a sua alegria, sua vida tranquila, sua paz perfeita, sua esperança viva, sua fé gloriosa naquele que pode todas as coisas. Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, viver mais perto dele e desfrutar do melhor que ele tem na vida daqueles que creem, daqueles que confiam, daqueles que buscam, daqueles que servem a ele com satisfação. Quero que você viva comigo esta meia hora de programa, desfrutando de uma bênção nova e preciosa na sua vida. Durante o programa eu faço 2 orações, eu ministro a palavra de Deus e levo você a conhecer mais a Deus e desfrutar de bênçãos maravilhosas dele no seu viver. Pega esse controle remoto que está na sua mão, coloca longe de você para você não ser tentado mudar de canal. Se você está me assistindo pelo smartphone ou pelo computador, também segura esses dedos aí para ficar atento, porque Deus tem uma bênção nova, importante e preciosa para o seu viver. Aquele que aprende diariamente ter um encontro com Deus, ter o seu momento devocional, ter o seu momento de culto a Deus, recebe no coração um lenitivo muito importante, um lenitivo de fé. Aqui no programa eu leio a Bíblia e vou, ao ministrar uma mensagem, ler um texto bíblico. Cientificamente está comprovado, através de pesquisas, que aquele que lê a Bíblia diariamente, ou seja, no mínimo 4 vezes por semana, ele vence uma série de limitações e dificuldades que a vida impõe e é despertado a viver uma vida espiritual muito mais ativa, obedecendo muito mais a palavra e tendo força para vencer, dizendo não ao pecado, dizendo não às coisas erradas, e viver bem consigo mesmo, viver bem com seu próximo, o que é muito importante, viver bem com Deus. Então, o Falando ao Coração é um instrumento que você tem para que você possa ter uma fé viva no Criador e desfrutar da salvação perfeita e graciosa que alcançamos quando cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor. E quero que durante o programa você viva comigo cada etapa. A primeira oração que eu faço no programa é pedir a Deus para abençoar e recompensar todas as pessoas que contribuem com o programa, que me ajudam financeiramente a manter esse programa no ar. E é com esse propósito que eu faço diariamente esta manifestação de fé através desse programa, acreditando no potencial do Evangelho e na capacidade de todos vocês de contribuir com esta obra. Se não fosse os evangelistas associados, que é o nome que eu dou aos que contribuem com o programa, há muito teria parado com esta obra. Então eu dependo dessa contribuição e louvo a Deus por todos vocês que já contribuem e você que ainda não contribui tem a oportunidade de fazê-lo a partir de hoje. Você vê aí na tela 2 números de telefone. O primeiro é o nosso WhatsApp, o segundo é o fixo. Você adiciona o nosso WhatsApp no seu, aí você tem comunicação aberta, inclusive para assistir o programa pelo WhatsApp. E você então passa uma mensagem dizendo, eu também quero contribuir com o programa. Meu pessoal vai entrar em contato com você e você vai dizer quanto que você pode contribuir, como que você quer contribuir e acerta todos os detalhes. Você pode também, através deste WhatsApp, compartilhar o link do programa com pessoas em qualquer parte do mundo. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho, vamos ser semeadores por este mundo afora, da semente preciosa do Evangelho de Cristo. Então viva comigo esta obra. A segunda oração que eu faço é a oração do altar da intercessão. Nesta segunda oração, eu vou apresentar todos os nomes que chegam para mim. São muitos os nomes que vão chegando na hora do programa e outros horários. E se você quer ter o seu nome ou o nome de alguém
que você gostaria de ver Deus operando um milagre na vida dessa pessoa, sendo colocado no altar da intercessão, é só você passar uma mensagem por escrito com tantos nomes que você quiser passar, o seu e outros nomes. E vamos, no final do programa, orarmos juntos e vermos a glória de Deus manifestando, o poder de Deus manifestando e a bênção dos céus acontecendo na vida de cada pessoa. Nós estamos agora com o nosso aplicativo pronto. E o aplicativo tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Você pode baixar o aplicativo, é de graça, e você, através desse aplicativo, você vive conosco obras maravilhosas e gloriosas. Você assiste o programa, você participa dos nossos cultos pelo aplicativo, você pode fazer o seu pedido de oração, você pode ser um intercessor também na vida de outras pessoas, porque lá você vai ler os pedidos de oração e aí você vê uma pessoa aqui, em outro lugar, pessoas ao redor do mundo que têm suas dificuldades, seus problemas. Você entra nessa rede de intercessão e você não só recebe bênçãos, mas também você passa a ser um canal de bênçãos. E a propósito, quando você ora por alguém, você é tão abençoado quanto a pessoa que foi abençoada. Um exemplo clássico desta verdade é Jó, o patriarca Jó. Jó estava no estado mais deplorável que o ser humano possa viver. Perdeu todos os bens, perdeu totalmente, quase que totalmente a sua saúde, estava numa pobreza sem tamanho, ele que foi um homem rico, perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, perdeu saúde, perdeu quase tudo. E ele, quando Deus vai visitá-lo, chega lá e encontra ele orando pelos amigos. Aí diz a Bíblia que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Veja, orar por alguém significa trazer bênção para si e levar bênção para outras pessoas. Faça isso. E no aplicativo você tem esta oportunidade. Às vezes você vai orar, lembra de 2, 3 nomes e já não tem mais nomes para colocar. Então abre lá o aplicativo, vê lá os pedidos de oração e começa a orar um por um. E vai apresentando diante de Deus e Deus vai abençoando você, Deus vai recompensando você e o seu cativeiro vai sendo virado porque você está necessitado, mas também está amando o próximo e orando por pessoas que estão espalhadas pelo mundo afora. E assim, falando ao coração, dá oportunidade para que você possa ser abençoado, mas oportunidade para que você possa ser também um canal de bênçãos. Eu louvo a Deus por todos vocês que me assistem pela TV, louvo a Deus por vocês que me assistem pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo aplicativo, pelo YouTube. Quando você entrar lá no YouTube, tem mais de 2.000 programas lá armazenados. Você não deixa de inscrever-se no nosso canal, é só você procurar Pastor Gentil ou Falando ao Coração, você encontra o nosso YouTube e aí você pode assistir o programa tanto no horário que ele é apresentado, como em outros horários, qualquer hora do dia, da noite, onde você estiver, você tem a oportunidade de assistir esse programa. Há mais de 16 anos eu estou no ar. Para quê? Para falar de Jesus. Para quê? Para abençoar você. Para quê? Para conduzir o povo de Deus a experiências reais, vivas, gloriosas e poderosas. E eu conto com a sua audiência, conto com a sua divulgação do programa para muitas outras pessoas e conto com o seu apoio financeiro também dentro da sua possibilidade. Eu gostaria de fazer a primeira oração. Oremos, querido Deus, esta obra é uma obra de fé. E o Senhor tem sido o patrono principal e maior desta obra maravilhosa de proclamação do Teu Evangelho. Nós queremos estar vivendo segundo o Teu propósito. E o próprio Jesus disse que é missão nossa ir pelo mundo pregar a Tua palavra. Assim, estamos procurando, através deste programa, levar a Tua palavra a muitos estados deste Brasil e a algumas nações onde tem pessoas acompanhando esta obra maravilhosa. Por isso, Pai, eu quero Te agradecer, porque isso tudo tem sido possível no sentido humano, no sentido aqui terreno, porque estas pessoas têm contribuído, são muitas as pessoas que contribuem. Por isso eu quero pedir, no nome de Jesus, uma bênção especial na vida de cada pessoa
cada evangelista associado. Faça com que estes teus filhos e filhas sejam prósperos, abençoados e altamente recompensados por ti. Sê com todos eles, Pai, realizando os seus sonhos e projetos. No nome de Jesus eu te peço. Amém. O Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, viver mais perto dele e desfrutar do melhor que ele tem prometido para cada vida. Saiba você, viver é um privilégio, ter Cristo é uma bênção. Viver com Cristo é um privilégio emoldurado de bênçãos a cada dia. Entenda isso e busca essa verdade e realidade no seu viver. E você será uma pessoa diferenciada, porque por onde você passar, você vai deixar marcas. Marcas de fé, marcas de esperança, marcas de confiança em Deus, marcas de uma vida a serviço do reino, marcas de uma obediência importante à palavra de Deus, que é o direcionador de nossas vidas. Saiba você que viver com Cristo é esta bênção que cada pessoa pode desfrutar na sua vida de cada dia. Quando você tem comunhão com Cristo, as coisas tornam-se muito mais fáceis no seu viver. Porque sozinho você pode até fazer muitas coisas, conquistar coisas enormes, mas com Cristo ao seu lado, sempre com a mão estendida, te ajudando em cada etapa da vida, os resultados serão muito maiores, mais preciosos e gloriosos. Por isso, faça deste programa o seu encontro diário com Deus, o seu momento devocional de cada dia, o seu culto a Deus. Porque você fazendo isso, estará dedicando na sua agenda um tempo com Deus para desfrutar do refrigério dele, da bênção dele, da unção dele e, consequentemente, viver uma vida vitoriosa e feliz. Deus tem sempre algo forte na vida dos seus filhos. Não interessa qual seja a sua atividade, Deus tem um propósito na sua vida. Davi, por exemplo, estava no campo cuidando de ovelhas. Aparentemente, uma missão muito simples, um trabalho com pouca significação. Mas Deus o alcançou lá no pasto, cuidando das ovelhas, e disse: esse aí vai ser rei em Israel. Deus olha para você, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você pode fazer nas mãos dele. Então é hora de você parar um pouco e dizer: no que eu estou vivendo e fazendo, está do agrado de Deus? É uma ação que me leva a ficar mais perto de Deus? São atitudes que me proporcionam uma comunhão maior com Ele? Porque o importante na vida é estar na direção de Deus, porque a boa mão do Senhor está sempre estendida para trazer você para mais perto dele e conduzir você para experiências e vitórias constantes no seu viver. Vamos para a leitura bíblica de hoje. Leia comigo o que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Não estejais inquietos. Uma outra tradução diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Eu tenho observado que esta inquietação, também chamada de ansiedade, tem sido um desafio na vida de muitas pessoas. Tem aquela ansiedade que nós poderíamos dizer de amiga, de desejar coisas melhores e trabalhar por elas, mas sem sofrer. Agora, quando você tem uma ansiedade, que você sofre por ela, aí ela torna uma inimiga, uma carrasca na sua vida. Então nós precisamos de trabalhar para eliminar essa ansiedade que é inimiga. E deixar a ansiedade normal, porque quem é que não tem sonhos?
Quem é que não tem projetos? Isso tudo vem de uma ansiedade de melhorar, de crescer, de ter um padrão de vida melhor, de ser uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um estudante melhor, um profissional melhor, mas nós temos que considerar isso como algo bom, não algo que destrói, não algo que nos leva a enfermar, não algo que nos leva a entristecer, não algo que nos leva a ter insônia, não algo que nos leva a ficar aí doente, sofrendo tantas coisas por causa de uma ansiedade que torna-se numa carrasca, numa inimiga que muitas vezes manifesta. Como viver essa ansiedade de forma amena e ser ansiedade para nós, amiga? Crendo em Cristo Jesus, crendo na palavra de Deus. Tem um exemplo importante, que Jesus chega na praia, os discípulos estão ali lavando as suas redes, passaram a noite pescando, não pegaram nada, e eles, por certo, estão ansiosos naquela hora, pensando, como será o dia de hoje? Temos os nossos compromissos e não conseguimos alcançar nada. Jesus chega para eles, já o dia tinha amanhecido, eles passaram a noite inteira pescando, Jesus chega e diz para eles, lança a rede para aquela outra banda ali, e vocês vão pegar muitos peixes. Eles poderiam ter dito, Senhor, não vamos fazer isso porque não é hora de pescar, a hora já passou. Segundo, não é aqui na praia que nós vamos pegar peixe, nós pegamos peixe lá em alto mar. Terceiro, como nesta noite não pegamos nada, nem se fosse em alto mar, não iríamos conseguir nada. Então, não vamos perder tempo. Mas não, eles deram vazão a uma confiança que brotou neles ao estarem diante de Jesus. E eles disseram, olha, sobre a tua palavra lançaremos a rede. E eles lançaram. E você conhece a história. As redes quase se partiam de tantos peixes que apareceram. Porque nós precisamos de acreditar nas promessas divinas. Nós precisamos de acreditar nessas promessas que são ricas, valiosas, preciosas e se cumprem. Precisamos de acreditar no poder da palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo faça, pode fazer que vai dar certo. Se ela disser não faça, não adianta insistir, porque não vai dar certo. Então nós temos que desenvolver uma vida de comunhão com Cristo, uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de compromisso com Deus. Porque quando fazemos isso, quando vem a ansiedade por alguma insatisfação, por alguma dificuldade, por algum problema, nós aí temos aquela tranquilidade de dizer, a promessa de Deus é viva e lança sobre ele assim a nossa ansiedade e deixa que ele resolve, deixa que ele atende. Ah, mas isso é muito cômodo, todas as vezes que vem uma ansiedade eu vou lançar sobre Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo. Lá em Mateus, o próprio Jesus disse, no capítulo 6, não andeis ansiosos. Então nós precisamos de trabalhar esses mecanismos carenciais que nós temos para que a nossa ansiedade não seja uma inimiga dentro de nós, nos corroendo, nos destruindo. Nós devemos ter desejos de crescimento, vontade de melhorar, tudo isso, mas não podemos sair dessa linha das coisas boas e partir para aquela outra parte, que é aquela ansiedade que é muito ruim e muito triste na vida. Um jornal americano, um jornal científico da Nova Inglaterra. Nova Inglaterra é aquela região de Boston, por ali, chamada Nova Inglaterra. Então o jornal chama, vou tentar falar em português, Jornal da Nova Inglaterra de Medicina, Jornal de Medicina da Nova Inglaterra. E aí, esse jornal soltou uma pesquisa agora dizendo que o maior tempo produtivo da nossa vida está entre os 60 e 70 anos. Em primeiro lugar, em termos de produção do ser humano, a melhor fase dele é essa, de 60 a 70 anos. Em segundo lugar, é para quem tem de 70 a 80 anos. E em terceiro lugar, é para quem tem de 50 a 60 anos. Então nós precisamos de olhar o nosso potencial,
reconhecer as nossas deficiências e as nossas possibilidades também. Porque quando nós reconhecemos isso, nós não ficamos ansiosos. Às vezes você está entre os 50 e 60 e quer fazer igual alguém que está entre os 70 e 80 ou entre os 60 e 70. Então veja, você está querendo pular etapas na vida, isso vai trazer uma ansiedade que vai te destruir. Então, se você está entre 50 e 60, você não vai ter a capacidade de produção que tem aquele que tem 60, entre 60 e 70, nem tampouco a capacidade de produção entre aquele que tem 70 e 80, porque você está em terceiro lugar. Primeiro, aquele que está entre 60 e 70. Segundo, aquele que está entre 70 e 80. Terceiro, aquele que está entre 50 e 60. Mas vai que você tem 30, de 30 a 40, ou de 20 a 30. Aí você, eu sou jovem, eu sou forte, eu tenho vigor, eu quero fazer mais do que aquele que tem 70 anos. Você não vai conseguir. E aí, por causa disso, vem a ansiedade. Então, nós não podemos viver uma vida de tal forma que nós estejamos querendo pular etapas da nossa vida e querer fazer aquilo que nós não estamos habilitados ou capacitados ou prontos para fazer. E é por isso que a Bíblia diz, não andeis ansiosos. Cada época nós temos um tipo de potencial para ser aplicado, porque vamos desenvolvendo intelectualmente, culturalmente, e a nossa visão das coisas vão se ampliando, o mundo vai melhorando e tal. E esse mesmo jornal diz que o homem que está hoje nessa média de idade, 50, 60 anos, entre 50 e 70, se essa pessoa dependendo de como ele vai viver os próximos 10 anos, ele pode passar dos 100, pode chegar até 120 anos. Então nós precisamos de estar atentos que, se for para viver 80, 90, 100, 120, precisamos vivê-los bem, porque não adianta também viver aí aos 100 anos prostrado numa cama, com equipamento para todo lado, só respirando, o que adianta isso? Não tem valor. Então nós precisamos viver bem, mas para isso nós temos que trabalhar a cada dia, cada fase. Uma das coisas é exercício, atividade física, é muito importante. Outra coisa, alimentação, cuidado para não exagerar em açúcar, gordura e outras coisas. E aí você vai desenvolvendo a sua força física compatível com a sua força intelectual, e aí você vai fazendo grandes coisas. Eu conheço pessoas que já têm aí seus 80 anos, têm uma mente fértil, brilhante, mas o corpo já não acompanha mais a sua mente, porque ele cuidou do intelecto e esqueceu de cuidar do corpo físico. Então nós temos que levar tudo junto, vai trabalhando aqui e acolá, e de forma que nós vamos desenvolvendo e participando melhor. Por isso, olha, Jesus disse, não andeis ansiosos. E aí Paulo está dizendo que nós não devemos ficar inquietos, cheios de ansiedade, mas que nós devemos desenvolver uma vida de tal forma a encontrar paz para o coração. Vou ler com você de novo o versículo de Filipenses 4:6. Olha, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. O que está dizendo aí? Por coisa alguma. Antes, as vossas petições, as vossas orações, os vossos clamores sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com a ação de graças. O que é fazer uma oração, uma súplica com ação de graças? É orar confiando, mas também agradecendo. É orar pedindo, mas também louvando. É orar rogando alguma coisa, mas também oferecendo sua adoração, seu louvor, seu compromisso, sua fidelidade, para que Deus possa olhar para você e dizer, essa aí é a pessoa que eu quero usar, é a pessoa que eu posso usar, porque ela vai ser sempre alguém que é agradecido. Lá no Salmo 103 está escrito, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Isso é uma gratidão que nós devemos carregar dentro de nós.
gratidão pela família, gratidão pelos amigos, gratidão pela força de trabalho, pelas oportunidades de trabalho, gratidão pela igreja, gratidão pelos pastores, gratidão por aqueles que de alguma forma nos ajudam e assim viver uma vida espiritual ativa, mas também uma vida física dominada e alcançada e coberta por uma gratidão profunda. Saber agradecer é um privilégio que nem todos têm. Muitas vezes a maioria das pessoas tem aquela tendência de querer tudo para si e depois que recebe, vira as costas, não agradece, não volta para agradecer, mas infelizmente tem sido assim. Se eu for fazer uma comparação entre aqueles 10 leprosos, eu vou observar que só 10% agradece, 90% não está agradecendo, porque Jesus curou 10, eles quando iam pelo caminho e que sentiram a cura, um deles disse, vamos parar e vamos voltar para agradecer. 9 disseram, depois a gente faz isso, vamos em frente. E um voltou e agradeceu a Jesus pelo milagre e pela cura. Que você seja um desses, como o leproso que voltou para agradecer, que seja um homem agradecido, uma mulher agradecida, uma pessoa muito agradecida, porque isso vai honrar a Deus e vai abrir portas para que mais bênçãos e mais milagres venham para a sua vida. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Prepara o seu coração. Deus tem um milagre importante para a sua vida. Chegou o momento, quando eu quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou ministrar a unção que cura, a unção que liberta, a unção que alegra sobre a sua vida. Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu oro neste instante, apresentando diante do Senhor todas as pessoas que oram comigo e todos os nomes que têm chegado para mim. Eu creio em milagres, eu falo de um Deus que pode todas as coisas, eu creio num Deus que não tem limites. Portanto, Senhor, estendas as tuas mãos agora para curar o que está enfermo, seja a doença que for. Câncer, outra doença tão terrível quanto esta. Que o Senhor possa agora liberar para esta pessoa que está sofrendo, para esta pessoa que está chorando neste instante, rogando por um milagre. Pai, atenda o choro desta pessoa, assim como o Senhor atendeu a tantos que gritaram, como Bartimeu e tantos outros. O Senhor possa agora ouvir o clamor dessas pessoas que têm suas carências e necessidades, e liberar a cura, porque no poder do nome de Jesus, eu declaro milagres acontecendo por todos os lados, na vida de todas essas pessoas. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. Deus os abençoe grandemente e digam comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.